Fala pessoal, chegamos na aula 9 e esse aqui é um tema super que muita gente fica muito confuso. Pô, como é que eu defino minha persona? E geralmente isso se torna muito complexo, acaba nunca saindo do papel. Tem gente que nem entende para que serve isso. Então vou mostrar aqui um jeito simplificado de a gente fazer, mas que já dá muito resultado para aquilo que é importante de uma persona, tá? Se você não tem todas as informações, começou a ver o vídeo e está faltando alguma coisa, olha a aula 8 que é super importante, que a gente fala sobre pesquisa individual, que é fundamental para começar a definir sua persona. Então vamos lá. O primeiro é, o que é uma persona e por que ela é tão importante? Uma persona, ela é uma generalização de todo o seu público-alvo, né? Imagina o seguinte, você tem uma marca e você quer que ela se comunique com o seu público. Mas se você se comunicar com todo mundo, você acaba que fica muito difícil fazer essa linguagem. Então você desenha essa persona, que ela geralmente tem um nome, tem uma cara, tem uma profissão, ela tem várias características que são definidas basicamente por aquilo que você idealiza como sendo o seu cliente ideal. Pô, Cadu, mas isso significa então que se eu coloquei que alguém que tem 20 anos, eu não vou vender para ninguém que tem 40? Não, não significa isso. Mas significa que quando você estiver numa rede social, quando você pensar no seu produto, você vai estar pensando sempre em atingir aquela pessoa, certo? E é para isso que serve a persona. E por que isso é importante? Deixa claro para quem que é o seu produto e para quem que você está direcionando a comunicação. Então, na hora de fazer um Instagram, qual linguagem que você vai usar? Se sua persona tem 60 anos, provavelmente você não vai colocar muita gíria. Mas se ela tem 18 anos, pô, você óbvio, já fica mais claro. Pô, minha persona tem 18 anos, provavelmente eu vou colocar no TikTok, provavelmente eu vou usar essa comunicação assim, vai ter que ter mais meme, vai ter que ter... Enfim, dependendo, eu estou fazendo aqui um exemplo, mas é para isso que serve a sua persona, tá bom? Então, como é que tu transforma a entrevista na persona? Acho que esse é o grande passo aqui que muita gente acaba complexificando isso, mas não é para ser complexo, é para ser um negócio bem simples na verdade, tá? Então vamos lá, definindo a sua persona. Você vai coletar um monte de informação na sua entrevista, certo? Então a gente falou ali em falar com no mínimo 5 pessoas diferentes, onde você vai coletar informações, ver as dores do cliente, entender um pouquinho qual que é a necessidade de cada um. Você vai agregar todas essas informações para cada tipo de cliente, certo? E ali você vai olhar para a persona, né, para essa pessoa que tem a necessidade maior, aquela que você entende assim, cara, isso aqui é a coisa que eu mais quero resolver, esse aqui é o problema que tem mais impacto e onde eu realmente quero gastar minha energia para resolver isso. E ali você vai ter pelo menos uma definição do seu problema. E daí você vai olhar, tá, quem são as pessoas que têm esse problema? Quais são as características dela? O que que elas fazem? O que que elas gostam de ver? E tem um exercício aqui, sim, de criatividade, tá? Não é como se você conseguisse, não tem certo e errado, mas tem você olhar com bom senso, olhar para sua marca, olhar para o que você está desenhando e dizendo o seguinte, cara, eu acho que o meu cliente ideal seria alguém mais ou menos parecido com isso. E não tem problema se no futuro mudar, o ideal é que você só tenha uma persona mesmo, a não ser que você tenha vários produtos nesse início, mas que você tenha um direcionamento. Então, pensa na persona como uma direção, né? Você pode ir para o leste e para o oeste. Então, pô, um é antagônico do outro, alguém de 20 anos com alguém de 60. Mas o que você quer aqui é realmente ter uma definição. Então, tá, é para o leste, é mais novo, eu acho que é um pouco mais feminino, os hobbies são esses, as atividades relacionadas são essas, e assim você consegue definir essa pessoa e ter uma cara ali de mais ou menos quem que você está buscando atingir. Tá? Esse aqui, por exemplo, é a persona que a gente criou lá no meu Sushi Delivery. Eu vou falar um pouquinho dela aqui para a gente ter um pouco de clareza de como você enche isso, né? E coloca um pouco mais de informação. Então, o nome é Jéssica. Eu coloquei aqui, a gente não tinha muita clareza se era homem ou mulher no início, mas a gente entendeu que era um pouquinho mais para mulher. A gente sabia, e até geograficamente a gente entendia nas nossas pesquisas, que tinha uma relação muito grande com pessoas da Universidade Federal, porque elas tinham era onde a gente estava inserido, então a gente tinha muito mais contato com essas pessoas. E a Universidade Federal aqui em Santa Catarina, ela tinha um público-alvo, uma renda um pouco mais alta. Então a gente entendia que aquele ali era um público interessante para comida japonesa. Ao mesmo tempo, eram jovens que eram mais fáceis a aderir à tecnologia. Lembra que a gente estava em 2010 lá com o nosso negócio, então tinha que pagar online, tinha Facebook, tinha internet, um monte de coisa que para o cara abraçar esse serviço, né, do jeito como a gente estava imaginando, esse cara seria o ideal. Então a situação aqui, a gente pensava essa pessoa mais como namorando, e um dos programas dela seria pedir a nossa comida japonesa em casa.
Interesses que a gente definiu, alguém que gostava de postar em redes sociais, tinha uma coisa de moda, sustentabilidade. Então, a gente entendia que o design tinha que ser alguma coisa bem feita, né? Era alguém também preocupado com saúde, academia, com sair com os amigos, programas com namorada, alguém que gostava de ficar em casa, mas tinha essa relação também com diversão, com lazer, com chamar a gente para casa. Frustrações é aqui onde a gente define um pouco dessas dores. Isso aqui vai estar na pesquisa, isso aqui não precisa sair tanto da cabeça de vocês. Mas então, pô, não tem tempo para fazer uma comida em casa, não gosta de pedir comida que no delivery que seja saudáveis porque elas acabam sendo todas ruins. Então, mas também fazer comida é difícil, não dá para comer gostoso e prático. Então, aqui tinha um pouco das frustrações que a gente coletou nas pesquisas e as necessidades, né? Então tinha uma necessidade muito grande de querer se sentir saudável, e comida japonesa nem é tão saudável assim, mas a pessoa comia comida japonesa e dizia, pô, que bom que eu não comi um hambúrguer, uma pizza hoje, eu comi uma comida japonesa. E também uma coisa assim de pô, poder postar, de dizer que era legal estar comendo aquela comida. Tem os desafios aqui da nossa persona, que era manter uma rotina saudável com muito pouco tempo, né? E que muitas vezes, por falta de tempo, eu acabava comendo besteira e saindo dessa rotina saudável. Tinha um pouquinho aqui também dos nossos hábitos de compra, então estava começando a comprar online, faz isso com tranquilidade, olha muita avaliação, vê que a recomendação de outras pessoas e amigos é importante, e é uma pessoa muito fiel à marca. A gente sentia isso também nas pessoas, que a pessoa continuava, tinha uma propensão a comprar com a gente se continuar nosso cliente desde que ela não tivesse uma experiência ruim. E se tivesse uma experiência ruim, teria que ser ajustado. E onde busca essa informação? Geralmente internet, redes sociais e amigos. Então, se você olhar isso aqui, era exatamente quem se tornou nosso cliente depois de 2, 3 anos? Não, mas dava uma direção de como é que a gente ia se comunicar. A gente sabia que tinha que ser forte na rede social, a gente sabia que a gente tinha que ser prático, leve, que tinha que ter uma coisa saudável, que tinha que ter uma coisa de bom gosto, de sustentabilidade. Então, isso aqui definiu muita coisa para a gente. E toda vez que a gente ia se comunicar nas redes sociais, em campanha, a gente sempre pensava na Jéssica como a nossa persona e disse como é que a gente comenta para ela, como é que a gente está falando, mandando a mensagem para ela, certo? Então, para isso que a persona é tão importante. Um ponto aqui também de destaque, esses aqui são os itens básicos de uma persona, mas se você procurar na internet, você vai ter outros. No nosso link aqui do YouTube, vai ter um link para você baixar e para você poder preencher o seu mesmo. E qualquer dúvida que você tenha, comenta ali também no YouTube, que daí eu vou ajudando vocês por ali também, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.